qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Hã? Eita glória, Jesus. Isso aqui eu nunca mais ouvi o povo falar. Hã? Assim, olha, quem é que está falando aqui? Quem está falando? Diga, é Jesus que está falando. Quem é que está falando? Jesus. Assim, pois qualquer de vós, isso aqui se aplica para qualquer pessoa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus está dizendo assim, pois qualquer de vós. Então, isso aqui se aplica para todos nós. Para mim, para vocês, para qualquer pessoa nessa terra. Em um outro texto, o Senhor Jesus vai dizer assim, aquele e aquela que quiser. Porque tem gente que acha que Jesus precisa dele para alguma coisa. É? Você pode ser inteligente, pode ser rico, pode ser milionário, você pode ser quem for. Presta atenção. Se você quiser seguir Jesus, você vai ter que, a partir do momento que você tomou essa decisão, fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo a cada dia, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Todos os dias. Não só no domingo. Negar-se a si mesmo é fácil? Não. Agora você vê uma junção linda e maravilhosa que o doutor Lucas traz aqui no versículo 33, e o Senhor Jesus diz, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus. Discípulo é alguém que vai aprender com o Senhor Jesus. Hã? Discípulo é uma pessoa que vai aprender com o Senhor Jesus. Ó, é isso aqui que eu tava dizendo que estava faltando, ó. Para o ensinamento ficar completo. Para o ensinamento ficar completo. Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora, o que é um discípulo? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos, exemplos e a liderança de uma outra pessoa, com o objetivo de aprender e viver de acordo com aquilo que foi ensinado. Na Bíblia, o termo discípulo é frequentemente usado para se referir aos seguidores de Jesus Cristo, aqueles que aprendem com ele e procuram obedecer a sua palavra. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus envolve seguir Jesus, andar em seus caminhos e viver segundo os seus ensinamentos. Lembra que Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos, disse Jesus. 2, aprender dele, estudar a Bíblia, compreender e aplicar os ensinamentos de Cristo na vida. Ó,
Isso aqui, os emocionados de plantão fica tudo maluco comigo, hein? Porque gente que fica aí na internet de oração em oração, tem gente que só ouve oração, né? Hein? Você não é discípulo de Jesus. Nunca foi. O desejo do meu coração é que isso mude e você passe a ser. Porque se você não procura aprender a palavra de Deus, você não é discípulo de Jesus. Não precisa você acreditar no que eu estou falando. Olha para a Bíblia. Veja na palavra de Deus os discípulos de João. Eles procuravam aprender com João. Veja na Bíblia os discípulos de Jesus. Os discípulos procuravam aprender com Jesus, andar com Jesus, fazer o que Jesus fazia. Olha, até os fariseus tinham discípulos. E eles procuravam fazer tudo aquilo que era ensinado. Então, se você não deseja, não tem o amor, o desejo pela palavra de Deus, você nunca foi discípulo de Jesus. Olha que forte, meu Deus do céu! Nunca ouvi ninguém falar isso. Estudar a Bíblia, compreender e aplicar os ensinamentos de Cristo na nossa vida. Terceiro, isso aqui é o básico, tá? A base, presta atenção, tem muito mais coisa. Isso aqui é só uma base para abrir o teu entendimento do que um discípulo verdadeiro faz. Seguir Jesus, aprender a palavra de Deus, a palavra dele, obedecer. Louvado seja Deus. Praticar aquilo que ele mandou. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. João capítulo 8, versículo 31 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meu discípulo. Então, esse povo que fica aí de oração em oração é discípulo de Jesus? Olha o dedinho, ó. Olha o dedinho, ó. Nananina, não. Já ouviu alguém? Já ouviu alguém fazer isso? Ó. Nananina, não. Minha mãe dizia assim, ó. N-A-O, tio. Não. Ó, olha o que a palavra de Deus está falando, tá? Para depois não aparecer algum emocionado aí. Você está sendo grosseiro. Vai reclamar com Jesus, rapaz. João capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se permanecer firme, nem todo aquele que vem permanece firme. Jesus tinha enviado mais de 70 discípulos, voltaram felizes, alegres, que tinha expulsado demônio. Quando Jesus deu a palavra dele, eles não resistiram. Não permaneceram firmes. Aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer do meu corpo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Duro é esse discurso. E muitos discípulos deixaram de seguir o Senhor Jesus. Eram discípulos, mas não permaneceram. É isso que Jesus está falando aqui. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, isso mostra que ser discípulo é mais do que aprender. É viver conforme a palavra de Deus. Então, volta para cá. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem uma coisa que, assim, tem algumas coisas que Deus ele já tem falado que requer de mim, sabe? Tem algumas coisas que Deus ele já tem falado que ele requer de mim. Alguma dessas coisas eu tenho colocado em prática. Louvado seja Deus. Alguma dessas coisas eu já tenho colocado em prática. E alguma de outras coisas eu não consegui ainda. Não consegui ainda. Por quê? Porque não é fácil. Entende? Não é fácil. Renunciar não é fácil. Sabe? Deus ele já disse para mim como que é o propósito que ele quer que eu faça. Deus ele já disse para mim o que é para mim estar fazendo todos os dias. Vou dar um exemplo. Aqui.
o nível de renúncia que Deus quer de mim. Só um exemplo. Isso aqui não é para a igreja, isso aqui é só para você abrir o seu entendimento, você vai orar a Deus e esperar Deus falar com você. Isso aqui eu ainda estou em treinamento. Presta atenção, isso aqui só para abrir o teu entendimento. O jejum básico que o Senhor quer de mim, quando estiver em consagração, é de 10 horas da noite às 2 horas da tarde. Não estou dizendo, não estou criando doutrina, não estou dando ensinamento, eu estou dizendo aquilo que Deus falou de mim. Amém? Aquilo que Ele requer de mim. Básico. 10 horas da noite às 2 horas da tarde. Eu entendi perfeitamente que Ele queria que eu estivesse em jejum à tarde. Isso aí eu entendi na hora. Louvado seja Deus. Eu entendi perfeitamente que o Senhor quer que eu já acorde em jejum na presença dele. 2, isso aqui eu estou colocando em prática. Distração quando acordar, ó, 0. Qualquer tipo de distração. Ó, o celular está aqui 100%, ó. Vixe, já descarregou 5%. O celular estava desligado. Descarregou 5% aqui sem nem mexer. Tá desativado tudo aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Vou aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Notificações. Bloqueado. Agora vamos lá. Message. Ao vivo, ó. Ao vivo, ó. Ao vivo, ó. Message. Notificação. Bloqueado. Instagram. Isso aqui eu tô colocando em prática porque às vezes eu vacilo. Ó. Instagram. Bloqueado. Quando eu acordo o meu dia, o meu pensamento não tem que ser com o cliente. Quando eu amanheço o meu dia, o meu pensamento não tem que estar quem quer comprar, quem não quer. Quem quiser comprar vai ter que comprar da tarde para a noite. Quem está entendendo? A minha prioridade no meu dia, o que Deus requer de mim, Ele falou para mim o que quer. Essa questão aqui das mensagens aqui, eu estou até colocando em prática. Esses dias mesmo eu vacilei. De manhãzinha cedo, 5 horas, 6 horas da manhã, estava lá dando dando coraçãozinho, quem estava dando a paz do Senhor lá no grupo. Compartilhando a oração. Hoje eu não fiz isso. Tá entendendo? Então, eu tenho que deixar os 2 aparelhos desativados das notificações. Tá entendendo? O que Deus requer de mim, a renúncia que Deus quer de mim, Ele já falou algumas coisas. Entende? Então, presta atenção. Presta atenção. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia, você tem que colocar essa palavra, vou até marcar aqui, no seu coração. Renúncia. Renúncia. O que você precisa renunciar? O que você precisa renunciar? Renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos lá. Uma reflexão rápida sobre o que seria renunciar tudo. 1. Submissão total a Deus. Submissão total a Deus. Eu não... Meu exemplo, tá? Meu exemplo. Eu não dependo das vendas da loja. Eu não dependo de dizimista ou ofertante. Você já me viu aqui? Mendigando? Porque para mim isso é mendigar. Ligar. Hein? Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem uns que mendigam outras coisas, né? Presta atenção, quebrando todos os princípios bíblicos de dízimo e oferta. Porque no tempo da lei era obrigatório. Mas hoje, nos dias de hoje, tem que ser como? Não por pesar, nem por constrangimento. Porque Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, se a pessoa está sendo constrangida a contribuir, ela não está dando com alegria de forma nenhuma. Então, presta atenção.
submissão total a Deus. Ser discípulo de Cristo é colocar a vontade de Deus acima de tudo. Isso significa reconhecer que tudo que temos pertence a Ele e viver em obediência à sua palavra. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, eu não poderia de forma nenhuma, nunca na minha vida, pegar aquilo que Deus me deu e inverter os valores. Você está entendendo? E isso é aplicado para tudo. Você estava desempregado, Deus te deu um emprego. E agora quem vai ser o teu Deus vai ser o teu emprego. Tem gente assim ou não tem? Quantas e quantas pessoas Deus abriu a porta aqui e quando Deus abriu a porta essa pessoa se desviou, abandonou Deus? Quantas? Passaria um tempão aqui citando uma por uma. Você está entendendo? Quantas e quantas pessoas aqui o filho estava na UTI quando Deus tirou, agora o filho dela virou o Deus dela. Quantas e quantas pessoas aqui não tinha nem o que comer, e agora tem o que comer, agora o alimento virou o Deus dela. Virou o Deus dele. Porque essa pessoa não santifica mais, não consagra mais, não jejua mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Paulo fala sobre isso. O Deus deles é o estômago, e isso a gente aplica para tudo. Quantas e quantas coisas você não tinha, hoje você tem e hoje virou o seu Deus. E você está no meio da congregação dessa forma, acreditando com os dois pés no chão que vai para o céu. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. E sabe qual é o teu problema? Que você acha que idolatria é quem adora, só quem adora uma imagem de escultura. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Pode ser o teu filho, pode ser a tua filha, pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu trabalho, pode ser o que for. Roubou o lugar de Deus na tua vida, é idolatria. Tirou o princípio de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tirou da lista top 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, inverteu os valores. Então só aí você já sabe como é que está a sua vida. Submissão total a Deus. 2, desapego material e emocional. Não se trata de abandonar literalmente bens ou laços familiares, mas de não permitir que o nosso coração esteja preso nas coisas desse mundo. Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Eu vou repetir. Esse desapego material e emocional não significa, não se trata de você abandonar a família, você abandonar tudo que você tem. Você está entendendo? Significa que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo de Deus deve ser prioridade máxima na nossa vida. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, o Senhor Jesus vai falar e dizer que, louvado seja Deus, todas essas coisas serão acrescentadas para buscarmos primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente, nós devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus. E o que mais? A sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando ali, ele usa 3 necessidades básicas do ser humano, né? Comer, beber e vestir. Você não consegue imaginar uma pessoa sobreviver sem alimentação, sem ter água para tomar e pelado no meio da rua, né? Então ele usa as necessidades básicas ali do ser humano, deixando claro que é para seguir primeiramente ele, buscar primeiramente o reino de Deus. Quantas pessoas no nosso meio estão ouvindo aqui agora e não têm colocado isso em prática? Acorda o dia preocupado com todo tipo de coisa, menos de como agradar a Deus. Se sobrar um tempinho do dia, aí essa pessoa vai conversar com Deus. 3, entrega completa.
Renunciar é um ato de fé, é estar disposto a abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de seguir Jesus plenamente, confiando que ele supre todas as nossas necessidades. Quarto, vida de serviço. Renunciar significa usar os nossos bens, tempo. Isso aqui tem batido muito no meu coração por esses dias. Tempo. Tem um louvor que diz, né? Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Emanto calafacena vacilho. Vida de serviço, renunciar, significa usar os nossos bens. Ó, que tem de crente miserável aí, ó. Dá tchau assim, ó. Dá tchau assim, ó. Eu posso dizer aqui o que for, gente. Dia 10 agora tem um aluguel. Dia 10 tem. Posso falar o que for. Pessoal, vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor. A mão, ó. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz. Prioriza qualquer coisa na vida dele. Menos Deus. Menos a obra. Eu fico tentando imaginar como que essa pessoa sobreviveria no tempo da lei. Não ia passar uma semana, né? Ia ser apedrejado. Hã? Renunciar significa usar nossos bens, tempo e talentos para servir a Deus e ao próximo, vivendo com propósito e generosidade. Agora vamos lá. No contexto de Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus usou metáforas da construção de uma torre e do rei em batalha, que tem o objetivo de ilustrar o custo de seguir Jesus. E a necessidade de avaliar cuidadosamente o compromisso antes de se tornar o seu discípulo. Meu irmão, não existe isso, gente. Não existe isso. Oh, meu Deus, isso aqui é perigoso de falar assim, né? Melhor eu vou falar aqui uma vez só e vou guardar no meu coração e aplicar isso. Não existe isso de ficar insistindo em ninguém para aceitar Jesus, não. Hã? Não existe isso de ficar, ei, você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. Vamos, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Os teus problemas vão acabar. Eita, os seus problemas ele vai resolver. Vai ser só vitória. Não existe isso, gente. Aprendemos errado. Não existe esse negócio de ficar insistindo em ninguém para aceitar Jesus, não. Você que tem que criar vergonha na sua cara. Eu errei nisso, viu? Eu errei nisso. Errei nisso porque não nos ensinaram. Olha o que é a falta de ensinamento. Eu errei nisso. E Deus me ensinou isso aqui. Não existe esse negócio de ficar insistindo com ninguém para aceitar Jesus, não. Você que tem que criar vergonha na sua cara e reconhecer que sem ele você não é nada. É você que precisa dele, não é ele que precisa de você, não. Entende? Então presta atenção. Ser discípulo tem que avaliar cuidadosamente o compromisso antes de se tornar discípulo de Jesus. Aí no contexto aqui, Jesus vai usar uma metáfora, 2 exemplos. Ele vai falar sobre a construção de uma torre e ele vai falar também sobre um rei em batalha. Nunca ouvi isso aqui na minha vida inteira. Não sei nem se na internet deve ter isso aqui. Vamos lá. Construir uma torre. É necessário calcular o custo antes de começar. Por exemplo, eu e a irmã Natália, nós estávamos trabalhando no iFood. Quando Deus nos chamou, a gente estava, né, já querendo se levantar, né? Louvado seja Deus. E aí o Senhor nos chamou e disse, eu não te chamei para fazer salgados. Entendi na hora que Deus queria que nós largasse aquilo ali.
E aí, a partir do momento que ele nos chamou para largar aquilo ali, nós teríamos que renunciar tudo aquilo ali para, de princípio, se dedicar 100% à vontade dele. E muitos aqui sabem como é que nós começamos. Sentado no chão, o gás vazio, hein? Fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo todo dia. Foi fácil? Não. Teve um custo alto em todos os sentidos falando. Louvado seja Deus. Esse exemplo aqui de construir uma torre, é necessário calcular o custo antes de começar. Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 30. Disse Jesus: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde terminar. Essa metáfora ensina que, antes de seguir Jesus, é necessário refletir sobre o que isso exige. A torre simboliza o quê? Essa torre aqui simboliza a nossa vida cristã. E calcular o custo significa entender que o discipulado exige renúncia e comprometimento. Eu vou falar, quem quiser permanecer aqui, que permaneça, mas a maioria aqui não tem nada de comprometido. Só vem ouvir a oração, só vem ouvir a palavra, se compartilhar. É assim ou não é? Hã? Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu nem vi, vou ver aqui agora. Vou ver aqui agora. Não tem comprometimento nenhum. Ah, não dá para ver? Pelo computador, será? É mais coisado aqui pelo computador. Às vezes eu acompanho pelo celular e vejo. Eu digo, a diaconisa Natália Araújo, todo dia, 6 horas da manhã, tá lá. Pastor, mas eu não me acordo 6 horas, me acordo mais tarde, sei o que e tal. Tá, mas tem gente que só vai ouvir a mensagem, a palavra de Deus, quando compartilha. Não tem disciplina. Tem pessoa que não tem disciplina nenhuma. Essa metáfora ensina que antes de seguir a Jesus, é necessário refletir sobre o que isso exige. A torre simboliza a vida cristã, e calcular o custo significa entender que o discipulado exige renúncia e comprometimento. Jesus quer que entendamos que não podemos seguir a ele de forma superficial. O discipulado exige perseverança e disposição para enfrentar os desafios. 2. Um rei em batalha. Lucas, capítulo 14, versículo 31 e 32. Jesus disse: ou qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, de maneira, estando ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui o rei representa uma pessoa considerando o chamado para seguir Jesus. A batalha simboliza os desafios e as renúncias necessárias. Assim como o rei avalia suas chances antes de entrar em uma batalha, nós precisamos considerar se estamos prontos para aceitar o custo de sermos discípulos. Caso contrário, será como entrar em uma guerra sem recursos adequados. E aí o que é que vai acontecer, irmã Regina? Você vai perder a batalha, rapaz. Isso aqui não é praga, isso é Bíblia, isso é óbvio. Por isso que tem crente que é todo momento levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Hoje eu estou bem, amanhã estou mal. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Tem crente que é assim direto. Direto. Toda semana. Ah, estou mal. Ai, estou bem. Estou mal. Estou bem. Estou mal. Estou bem.
É assim ou não é? Presta atenção. Jesus usou essas ilustrações para ensinar que o discipulado não é algo para ser assumido sem reflexão. Seguir a Cristo envolve submissão total à sua vontade. Está disposto a renunciar a qualquer coisa que atrapalhe o relacionamento com Ele. Perseverança e compromisso com a fé, mesmo diante de dificuldades. O ponto central aqui é que Jesus quer discípulos que o sigam com sinceridade, com um coração totalmente entregue, sabendo que isso implica. É um chamado para priorizar o reino de Deus acima de tudo. Um rei em batalha, um líder, ele avalia os seus recursos antes de decidir lutar. Essas metáforas mostram que seguir Jesus exige reflexão e compromisso. Não é algo superficial, mas uma entrega total e incondicional. O que tem ocupado o lugar central na sua vida? Existe algo que você ainda precisa entregar a Deus? Jesus nos chama a confiar nele acima de tudo e a priorizá-lo em cada área de nossas vidas e está disposto a renunciar. É um sinal de fé verdadeira e compromisso com o reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.